dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 37, que diz assim: E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos. Mas eles não entendiam essa palavra que lhe será encoberta, para que não a compreendesse, e temiam interrogá-la acerca dessa palavra. Amém. Glória a Deus. Gostaria de destacar aqui 3 coisas na leitura desse texto hoje. A primeira coisa é o seguinte: o despreparo dos discípulos, né? Os discípulos, eles tiveram esse encontro aqui, fala anteriormente aqui no próprio capítulo 9, né? Que eles depararam aqui com esse pai desesperado, com esse filho endemoniado, e eles não conseguiram expulsar o demônio desse menino. E então é muito importante que nós estejamos preparados no Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, sabemos a quem nós servimos. Os discípulos, eles ainda tinham uma dificuldade realmente de saber quem era Jesus. Eles não entendiam que Jesus não era aquela pessoa que eles pensavam. Eles ainda serviam Jesus como se Jesus fosse um rei terreno. Eles ainda se preocupavam com o reino, com as posições, né? Não entendiam as palavras de Jesus a respeito da morte dele, da ressurreição. Eles ainda pensavam que Jesus era apenas um mestre, um rei secular. E é por isso que eles estavam ali preocupados com as posições que eles ocupariam nesse reino. Tanto é que depois eles vão falar isso aqui lá na frente, né? Então, como você está? Pare para pensar nisso. Você precisa ter Jesus de verdade na sua vida. Você precisa ter vida de santidade. Você precisa ter autoridade em Cristo. E essa autoridade só vem dessa intimidade com Deus. E principalmente você precisa saber a quem você serve. Quem é o Jesus que você serve. Às vezes a gente se esquece, a gente fica limitado porque nós não temos a consciência de quem é Jesus, o Filho de Deus, o todo-poderoso, soberano, majestade máxima, que é autoridade sobre todas as coisas. A palavra do Senhor fala que ele é a autoridade máxima. Ele manda em tudo e em todos. Então, ele tem poder para curar, para libertar, e nós temos que entender esse poder, e ele nos dá acesso, através do Espírito Santo, a ter esse poder também, né? E esses discípulos aqui passaram vergonha, né? Esses discípulos ainda não jejuavam. O Senhor fala do jejum, a certa casta de demônio que só sai coração em jejum. Eles ainda não jejuavam. Nós precisamos orar, jejuar, buscar o Espírito Santo de Deus para enfrentar esse tipo de situação, de sermos libertos e de trabalharmos também na libertação das pessoas que nos procuram. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero colocar aqui é que essa criança, esse menino, ele era opresso desde criança. Então, para você ver que as crianças são afligidas por espíritos malignos. Ele era afligido desde pequeno e ninguém podia ajudá-lo. Ele tinha um problema sério de possessão demoníaca. E Jesus vem para libertar. Jesus nos liberta dessas opressões malignas. Nós precisamos buscar Cristo para sermos libertos de demônios, de opressão demoníaca, de tudo aquilo que nos oprime, nos amarra, nos torna, né, encarcerados. O Senhor é o Senhor da libertação. E nós precisamos buscar essa libertação em Cristo, né? E às vezes a criança sofre, às vezes apanha dos pais, e os pais não compreendem que o estado daquela criança é um estado espiritual. Ela está debaixo de uma opressão demoníaca. Precisamos ter esse discernimento e buscar o Senhor. Os pais precisam buscar o Senhor. Aqui a gente vê que um pai leva o filho ao Jesus Cristo. Nós precisamos levar nossos filhos para Jesus Cristo. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus para eles. As crianças hoje ficam o dia inteiro no celular, na televisão, nos vídeos, assistindo tudo quanto é coisa que não presta.
enchendo a cabeça delas de porcaria e sendo endemoniadas. Precisamos levar as crianças como pai, né, como avós, como responsáveis até mesmo espirituais, levar as crianças até Jesus. É o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu quero colocar aqui é que quando Jesus se aproxima desse menino, o demônio sabe. Olha o que, que ele faz. No versículo 42 fala: e quando vinha chegando, o demônio derribou e o convulsionou. Em outro evangelho que fala dessa passagem, fala que ele ficou como morto. Por quê? Porque os espíritos demoníacos, eles sabem. Quando Jesus está aproximando, quando Jesus está perto de fazer uma grande coisa, eles ficam alvoroçados, né? Então nós temos que ficar firme e posicionado, porque quando Jesus chega, Jesus destrói o inimigo e destrói tudo aquilo que ele está fazendo. Para isso veio o Filho de Deus, para destruir com todas as obras do diabo. Amém? Então temos que chegar a ele e entender que ele é superior, que ele é maior e que ele pode nos libertar, nos curar e que é nele que nós encontramos essa cura, essa libertação. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.